Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e amado Pai Celestial, renovada oportunidade Tu nos dá, Senhor, de novamente nos unirmos através da oração e através também da palavra, amado Pai, pastoral, do serviço divino. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Tu nos dá a graça de poder continuar recebendo, através do Santo Espírito, os Teus ensinamentos, que é o guia para a salvação das nossas almas. Para que tudo isso, Pai, surta o efeito em nossas almas, aceita do nosso coração nosso agradecimento, também toda a nossa admiração diante da Tua criação, Senhor, da escolha que um dia Tu fizestes por cada um de nós recebermos a filiação divina e com isso ser herdeiro do trono da graça, o qual o Teu Filho Jesus está tão somente aguardando a Sua indicação para vir nos buscar. Aceita-nos, Senhor, por graça e misericórdia neste dia. Agradecemos pela Tua igreja, Senhor, que o Teu Filho Jesus, com seu grandioso amor, representando a Ti, amado Pai, o Teu grandioso amor instaurou a Tua igreja como caminho para a nossa salvação. E muito agradecido nós estamos, Senhor. E também colocou sobre a Sua igreja o ministério de apóstolo, todo o apostolado sobre essa terra e também os seus fiéis colaboradores, o qual, Senhor, pela potestade do Santo Espírito, nos conduz, Senhor, até o plano de salvação. Também, Pai, através da oração, é um momento em que nós confiantemente entregamos todas situações, pensamentos, preocupações, ansiedade, as nossas tristezas, também as nossas alegrias. É um momento que nós podemos entregar tudo em Tuas mãos, Senhor. E sempre, Pai, fluindo do nosso coração, da nossa alma, através do ensinamento de Jesus, não cumpra a nossa vontade, e sim a Tua vontade, Senhor, em todas as nossas necessidades humanas. Dentre eles está, talvez, a falta de trabalho para algum servo, para algum irmão, irmã, irmãos que passam por alguns procedimento médico. Ajude, Pai, por favor, a todos o precioso dom da saúde, que é algo muito valioso e importante para cada um de nós. Mas lembramos também dos desconsolados e tristes, dos enlutados, dos que aguardam também, Senhor, por um milagre, segundo a Tua vontade opera na necessidade de cada um. Agora te pedimos pela Tua santa e divina palavra, Pai, que é o alimento para as nossas almas, a água cristalina que vai vir e saciar a nossa sede espiritual. Para isso, Pai, santifica o Teu altar, os servos que Tu utilizará, e dai-nos uma estreita comunhão com o nosso apóstolo maior, que é o cabeça da obra de Deus aqui sobre essa terra, também os seus fiéis colaboradores, todos os demais apóstolos, nosso apóstolo de distrito, e assim desde o diácono até o apóstolo nós possamos juntos, Pai, caminhar para preparar a noiva do Teu Filho Jesus, para que em breve Ele venha nos buscar. Permita-nos viver uma hora de alegria, de muita benção e paz. O pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Está no Evangelho de Mateus, amados irmãos, no capítulo 6, parte do versículo 13, a palavra para este domingo que diz: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Até aqui.
Sejam bem-vindos, queridos irmãos, irmãs, convidados para esta hora de benção na casa do Senhor. Amados irmãos, a palavra de hoje faz parte da oração que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, a oração do Pai Nosso. E é o último parágrafo, é a última parte da oração do Pai Nosso, que está aqui no Evangelho de Mateus 6,13, né? E aqui fala no nosso texto: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso foi deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, temos aprendido ao longo do tempo, que é a oração completa. Tem tudo ali, tem o louvor, tem nossas petições, tem nosso agradecimento, o pão cotidiano, né? Pão nosso de cada dia, assim. E no final lá, que é o nosso texto, fala, Jesus ali nos ensina, através da oração: livra-nos de todo o mal, né? Da tentação e de todo o mal. E se preparando para o serviço divino, muitos pensamentos, muitas situações se colocando ali no tempo de Jesus, na sua trajetória como Filho de Deus, toda a sua luta, toda a sua força, todo seu sofrimento, toda a força que ele teve, seu sofrimento. E eu fiquei pensando por que Jesus falou para livrar da tentação, né? E a gente sabe que Jesus foi tentado, né? Assim que ele foi batizado por João, ele já sofreu a primeira tentação ali, né? De ele ficar ali, passou fome, né? Sede, passou fome, 40 dias, e o maligno lá se apresentou ante ele, oferecendo solução para aquela situação que ele estava passando, muita fome e sede. Lembrando de que, amados irmãos, Jesus sentia aquilo que nós também sentimos como seres humanos feitos de carne. Ele sentia frio, ele sentia calor, ele sentia fome, ele sentia dor como nós. Imaginem ficar 40 dias sem comer, né, no deserto, e ainda, amados irmãos, o serviço divino de hoje é um pensamento do apóstolo maior, né, um serviço divino do apóstolo maior. Ele fala aqui no início da palavra que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. E justamente quando eu me preparava para o serviço divino de hoje, eu pensava: puxa vida, mas a terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo, pegou Jesus, ele levou Jesus para o deserto, né? E ali para ser tentado. Como que a gente pode juntar todas estas coisas e trazer para nós no dia de hoje? Porque Jesus, amados irmãos, ele é o nosso exemplo em tudo, em todos os sentidos, em tudo que se alinha ao plano de nossa salvação. Jesus Cristo é sempre o nosso exemplo em tudo. E hoje, amados irmãos, este exemplo, ele nos faz refletir, nos faz estar presente diante dessas situações de tentação também. Talvez Deus não permita, ou o Espírito Santo não nos conduza mais como conduziu a nosso Senhor Jesus Cristo, a ficar 40 dias sem comer e depois foi tentado pelo maligno. As tentações hoje continuam para nós de uns oferecimentos talvez diferentes, de uma maneira diferente, mas as tentações continuam.
Então, olhando, e o porquê Jesus teve que passar, né? Sendo levado pelo Espírito Santo para poder passar pela tentação. E depois, posteriormente, né, ele fala ali, que é o nosso texto, né? E não nos induzas à tentação, mas livra-nos de todo o mal. Então, Jesus fala isso na poderosa oração do Pai Nosso para nós, para que nós também, porque a oração do Pai Nosso, cada palavra, cada parágrafo deve ser orado, não como uma rotina, não como um costume, mas colocar cada sentimento, se aprofundar naquilo que o Senhor Jesus quer dizer em cada oração do Pai Nosso, que a qual nós a oramos sempre, né, antes do perdão dos pecados e da Santa Ceia. Então Jesus, ele pôde, para se tornar um exemplo para nós, amados irmãos, Deus permitiu que ele passasse pelas tentações. E ele experimentou na sua carne, na sua jornada aqui sobre essa terra, o grandioso sofrimento, para que nós pudéssemos olhar a ele hoje e também vencer as tentações. E Jesus, amados irmãos, tanto para ele como para nós hoje, quando ele foi tentado ali, e não foi só quando ele foi para o deserto, né, jejuar, mas quando ele foi tentado pelo maligno, ele ali naquele momento ele pôde reconhecer que é a nossa tarefa hoje como filhos de Deus também. Jesus não olhou aquilo, e também nós não olhamos aquilo como um fracasso, como uma derrota. Pelo contrário, ele teve as forças necessárias para reconhecer o maligno e ver que aquele oferecimento aquela tentação que estava sendo oferecido para ele não provinha do seu Pai, não provinha de Deus. E hoje, amados irmãos, tomando nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo, também, quando nos é apresentado a tentação, alguma coisa, e amados irmãos, temos consciência de que as tentações, elas vêm nas horas de mais necessidades nossa, como apareceu para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi lá, e, né, no momento de fome, e ele ainda foi mais longe, ele questionou a filiação de Jesus, o Filho de Deus. Né? Quando ele tentou Jesus na fome, ele disse: mas se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia sua sede, né? Então veja a astúcia, né, do maligno. Se você é filho de Deus, colocando em questão, em dúvida. E Jesus, a gente sabe a resposta, disse: nem só de pão viverá o homem, como tratando isso, trazendo aqui para nós também nos dias de hoje, amados irmãos. Quantas coisas também, tomando essa parte como exemplo, queridos, que alguns momentos da nossa vida, algumas situações que nós passamos, talvez também não venha ao nosso encontro, colocando em risco ou em dúvida a nossa filiação divina. Somos filhos de Deus, fomos selados com o Santo Espírito, e nesse momento, né, quando recebemos os dons do Espírito Santo, nós recebemos a filiação divina. E quando talvez venham os problemas, a situação, o momento difícil, as tentações, nas horas das nossas necessidades, e talvez um pensamento próprio, do próprio eu, ou talvez de alguém que convivamos juntos e talvez nos fale: mas você é um filho de Deus, você vai na igreja, você trabalha na obra de Deus, e como acontece isso sendo um filho de Deus? É uma linha
é a mesma linha ao qual o maligno tentou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você é filho de Deus, transforma as pedras em pão e sacia a tua sede. Então, tudo isso, amados irmãos, estes exemplos para nós hoje, de poder nos fazer refletir que nós precisamos sempre da ajuda de Deus. E essa ajuda de Deus, amados, vem através da oração, das nossas orações, de fazer parte, porque Jesus Cristo também, olhando e tomando a Ele como exemplo, a quem Ele recorria nestas horas difíceis da tentação, da dor, dos pensamentos futuros, quando ali Jesus Cristo falava: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Momento de muito sofrimento, de muita dor de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele recorreu ao Pai, a Deus. E como? Através da oração, através da comunhão. E isso também é um exemplo para nós hoje como filhos de Deus. Nos momentos em que estamos passando por dificuldades, situações, tentações de tomar decisões, amados, na nossa vida, a qual vem ao nosso encontro, todo o ser humano está sujeito a tudo isso, e às vezes nos colocamos numa situação onde não ficamos em dúvida a decisão que tomar. Novamente falando, tomamos a nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. Ele sempre fez a melhor escolha, mesmo com sua luta e sofrimento. E para nós hoje, os filhos de Deus, também não é diferente. Sempre fazer a melhor escolha proveniente da indicação do Santo Espírito, o qual nos guia e nos orienta, guia e orienta a sua igreja, fazer sempre a melhor escolha. E a melhor escolha é sempre recorrer a Deus. Poder sentir, ter discernimento se isso provém de Deus ou não, como aconteceu com Jesus quando foi tentado. Ele percebeu, ele na hora viu que aquilo não provinha de Deus. Por isso ele disse: afasta-te de mim, meu mundo não pertence a isso, meu reino não é deste mundo. E assim ele pôde vencer o mal. E assim nós vamos também poder vencer o mal, amados irmãos, tendo sempre em nossa vida a melhor escolha. A Sagrada Escritura, o Evangelho de Jesus, dá sempre, amados irmãos, a melhor escolha. Porque ali fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. É um texto muito conhecido para a igreja do Senhor. E, amados irmãos, talvez cada um de nós já pôde viver a experiência de que como foi melhor, como foi bom fazer primeiro a vontade de Deus, buscar primeiramente aquilo que vem de Deus, a escolha melhor. Lá na frente nós vamos ver que os resultados foi melhor tomar a decisão em permanecer debaixo do olhar e amparo de Deus. O maligno também, amados irmãos, ele quis dar o poder para Jesus. Quando Jesus subiu no pináculo para orar, para estar em comunhão com Deus, novamente o maligno se apresentou a ele, dizendo: está vendo tudo isso aqui? Todo o poder, tudo que tem aqui, eu te darei, se prostrados me adorares. Também é uma passagem muito conhecida. Veja que tentação, amadas. O poder, de dar o poder, tudo para ele seria entregue. E esse poder, amados irmãos, tomando também essa parte de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo para nós como exemplo, olhar para Jesus, que ele dispensou tudo aquilo lá. Quando Jesus ali numa passagem fala: meu reino não é deste mundo, nesse momento ele falava para o maligno: meu reino não é deste mundo.
Amados irmãos, e o nosso reino é deste mundo? Quanto tempo, né, temos de vida sobre essa terra? E quanto tempo teremos na glória? É infinito, é eterno. Então, nós também podemos levar de que o apóstolo maior aqui fala que nós somos muitas vezes também tentados a olhar que o nosso próximo, às vezes até os ímpios, né? Aqueles que não percorrem um caminho, não têm o pleno reconhecimento em Deus ou na igreja ou em nosso Senhor Jesus Cristo, e alguns olham tudo aquilo e dizem: ele não vai na igreja, ele não demonstra ter fé, é um ímpio. E olha a vida dele, por exemplo, como vai bem. Parece que todas as coisas, toda a maré boa vai para o lado daquele que é dessa forma. Isso também é uma tentação, amados irmãos, de colocar em risco como exemplo, né, o maligno oferecendo a Jesus: tudo isso, você não precisa passar por tudo isso. Com relação até aos milagres, amados irmãos, com isso exigir de Deus que Ele opere um milagre na minha vida, que Ele muda estas coisas, essa situação que eu estou passando. Eu, quando me preparava, eu lembrava de um simples exemplo que há muitos anos eu via na igreja a respeito do milagre, daquilo que nós pedimos a Deus, né, na nossa vida, porque nós temos que ver o que é prioridade, amados irmãos. Não colocar em risco a nossa vocação, a nossa missão como filhos de Deus, porque talvez não foi atendido um pedido, um milagre que precisávamos, ou que até achávamos que pela nossa fialdade, pela nossa caminhada como filhos de Deus, nós merecíamos receber esse milagre de Deus. Isto é uma linha, é um ponto, um momento que é perigoso. Se achar merecedor, né? Merecedor das coisas, eu mereço isso ou aquilo, eu não podia estar assim, eu teria que estar daquela forma. É um caminho, é um pensamento perigoso. Coloca-se em risco a nossa vocação como filhos de Deus e a nossa missão. E aí pedimos, né, voltando o assunto, amados irmãos, a linha dos milagres, de que aí um servo dava um exemplo no altar, ele dizia, por exemplo, é um simples um exemplo: o irmão que está de férias na praia, ele está rogando a Deus para que tenha sol, tenha um tempo bom, que ele possa aproveitar o momento. Aí o que está na lavoura está pedindo a Deus que manda a chuva, porque ele acabou de semear e precisa da chuva. E assim, né? Vejamos nesse sentido a diversidade de pedido, de rogo de todo ser humano. E graças a Deus, tudo está na mão dele, não está na mão de um intelecto humano, de algum ser humano, esse controle de todas as coisas. Então, amados irmãos, que nós possamos sempre colocar como prioridade, como Jesus, tomando Jesus como exemplo, a prioridade de Jesus era retornar ao Pai. E ele sofreu como nenhum homem, nenhum ser humano sobre a terra sofreu, mas ele venceu. E quando ele fala ali na oração do Pai Nosso, né, Pai, e não nos induzas à tentação, porque Jesus pôde sofrer na pele, voltando, né, ao início do serviço divino, sofrer na pele o que era ser tentado. Então ele nos ensinou através da oração: Pai, por favor, me livre da tentação. Porque nós também reconhecemos que, com humildade, reconhecer que precisamos da graça e da misericórdia de Deus para todos os segmentos da nossa vida, e ter a humildade de, no momento de fraqueza, da tentação, dizer: amado Pai, livra-me disso, me ajude, me dê forças para que eu possa me livrar disso.
Essa é a melhor escolha, o qual o apóstolo maior fala na palavra de hoje. Sempre decidir para o melhor. O Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, quando recebemos a nossa filiação divina, ele faz nos lembrar do melhor caminho, da melhor escolha. E aí nós vamos ver como Jesus, quando venceu todo o mal, ele foi para a glória. E assim, no longo da nossa jornada como filhos de Deus, por um momento da vida, fazer uma reflexão de que a melhor escolha sempre é poder priorizar o plano de salvação de cada um de nós. Aí nós vamos viver o milagre da salvação, o qual o nosso Senhor Jesus Cristo também, olhamos para Ele com a força que Ele teve ao lado de Deus, Ele pôde ser salvo, e assim também cada um de nós vamos chegar também à salvação. Amém. Temos a alegria de ter o nosso querido pastor Fábio. Por favor, ocupe o altar e manifesta o que tem no coração. Um hino, por favor. Obrigado. Amados irmãos, bom dia. A palavra que nosso amado apóstolo maior nos passa para esta manhã é uma palavra muito bonita, mas também é um alerta. É um alerta para que possamos ficar atentos, porque as tentações que Jesus viveu, como disse muito bem o nosso apóstolo Reinaldo, foram várias tentações, várias provas que ele teve que passar para poder atingir ao objetivo que Deus tinha colocado para ele e que coloca para nós também. E nós, amados irmãos, no nosso dia a dia, quantas tentações nós temos, nós passamos? São muitas. Seja no trabalho, na escola, faculdade, em casa, com a família. Algumas coisas que são oferecidas para que possamos ter algum benefício profissional, escolar, mas que são coisas que são contra aquilo que nós aprendemos dentro da nossa comunidade, dentro da palavra de Deus. Então, como diz o texto, né? Vamos pedir para que Deus nos livre desta tentação. E é só assim que nós vamos conseguir vencer o mal. Pedindo para Deus, estando presente nos serviços divinos, ou aqueles que têm algum tipo de dificuldade, que não conseguem presencialmente, que acompanhem as gravações, as palavras pastorais que são passadas às quartas-feiras. E aí nós vamos ter força, vamos ter como vencer essa tentação de pecar, de cometer algo falho diante dos olhos de Deus que nos é oferecido diariamente. O apóstolo maior nos informa também, amados irmãos, nos passa na palavra de hoje, que nós podemos buscar as coisas mundanas, nós podemos procurar algo, ter algo melhor na nossa vida material, mas nós não podemos cometer o pecado, cometer erros
falhas graves com outras pessoas, com o nosso próximo, para poder atingir esse desejo, né? Na palavra do mês passado, tivemos um ofício divino que falava sobre isso também, o desejo, e trazendo isso para o texto de hoje, me veio no coração uma passagem bíblica que é muito conhecida por nós, mas também nunca é demais relembrá-la. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, amados irmãos, eu acredito que com o texto de hoje, com esta passagem, fica menos complicado para a gente compreender o que o apóstolo nos passa nesta manhã. E assim possamos ter também atitudes boas, atitudes positivas, atitudes no nosso dia a dia que vão ser tão boas como testemunhos de palavras. E é o que o apóstolo maior também pede para nós no dia de hoje, que nós possamos passar para frente para aqueles que não têm conhecimento e que também sofrem tentações, que basta crer no Evangelho, crer na palavra, que essas tentações serão superadas. Amém. E o pastor iniciava secundando a palavra, dizendo de nós buscarmos, nós vivemos sobre essa terra, vivemos no mundo. E algumas situações, alguém fala do mundo, e a impressão que se passa às vezes do mundo, que é um mundo paralelo, o qual nós percorremos. Não, o ser humano vive, todos nós vivemos num mundo. E todo ser humano está sujeito aos pontos que hoje faz parte da palavra de Deus, né? As tentações e muitas outras coisas. E dentre o pastor iniciava aqui falando que nós podemos buscar o bem-estar humano, e é simples pensar. Conquistar um bem-estar, conquistar uma riqueza, quem trabalha honestamente, quem dedica a sua vida no trabalho, sendo honesto, e chega a uma posição na vida, qual é o problema? A diferença é que o outro caminho, que alguém pode conquistar tudo isso, mas de uma maneira, de uma forma ilícita. Aí está o pecado. Então, são tentações, são situações, amados irmãos, que é necessário para cada um de nós que, através do Espírito Santo, nós possamos discernir, escolher e observar o que o próprio Jesus Cristo fez. Ele observou. A Sagrada Escritura não relata como que o maligno se achegou em Jesus Cristo. Se foi ele utilizou algum amigo, alguma pessoa próxima, se foi um pensamento, não fala. Só fala que ele foi tentado. Então, para nós, amados irmãos, pode acontecer também de nós sermos tentados, porque a tentação vem oferecendo primeiramente as suas vantagens, as suas situações. Por isso a palavra de hoje nos convida, amados irmãos, a colocar em prática a potestade do Santo Espírito, tomando a Jesus como exemplo, que ele reconheceu que aquilo não vinha de Deus e disse: afasta-te de mim. Isso para mim não queria permitir colocar o plano de Deus, a salvação dele, por causa da tentação. É nessa linha, amados irmãos. E que maravilhoso que nós temos algo
poderoso em nossas mãos, que é a comunhão, é a oração do Pai Nosso, a qual logo vamos iniciar, vamos orar, que é a oração de Jesus que é completa, contém tudo que é preciso para nós. Então nós não estamos sozinhos, o próprio Jesus estarei convosco todos os dias, né? Mas que nós possamos ter ele, né, a potestade do Santo Espírito, a Jesus na nossa vida, no nosso coração, que quando chegar tudo isso, ele acende a luz de alerta. Bem, isso não é proveniente de Deus, isso é um caminho duvidoso. Então, tomamos a decisão pela escolha melhor, que é continuar o caminho da fé. Amém. Juntos vamos ouvir um hino? Não, deu arrependimento. Vamos à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai Celestial, glorioso Deus, obrigado, Senhor, por nova oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, Senhor. Daquilo que o Espírito Santo viu e preparou desde o céu e trouxe para nós hoje. Obrigado, Senhor. Também já oramos, Pai, e pedimos pelas próximas gravações do Serviço Divino, que os Teus servos possam estar preenchidos com os dons do Santo Espírito e que possam com alegria ministrar a Tua Palavra. Ajuda, Pai, no nosso percorrer sobre a terra, no nosso caminhar como filhos de Deus. Queremos sempre lembrar da palavra de hoje para que Tu nos ajude a se livrar do mal, daquilo que cruza o nosso caminho, da nossa amada juventude, das nossas crianças, dos mais idosos, Senhor, enfim, amado Pai, de todo o Teu povo. Com muito amor e carinho lembramos das almas do mundo do além, que estão do outro lado da margem, que possam também sentir este amor de Jesus e que possam saber também, Senhor, como nós, que Jesus as ama e tem, nas mãos dele está toda a condição de mudar a situação às quais muitos podem ser que se encontrem ali. Aguarda a tua igreja, todo o ministério de graça e apostolado, a sua igreja aqui no Brasil e ao redor do mundo, os lugares de conflito. Interfere, Pai, na situação dos governantes, na ganância desenfreada hoje que circula ao redor do mundo. Assim, guarda os teus servos, irmãos e irmãs, dando a saúde, a condição financeira, para que todos possam percorrer o seu caminho e cumprir o seu trabalho com alegria. Tudo demais fica nas tuas mãos, Senhor. Conceda-nos mais do que sabemos ou lembramos de colocar em palavras, ou pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, fica e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. 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 Muito obrigado, amados irmãos, pela presença de todos. E que todos tenham um feliz e abençoado domingo e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.